Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Este é o episódio número 96, gravado sábado, 10 de maio de 2025. Uma pergunta: você que é gestor, que é empresário, que é CEO, você acha importante a avaliação de desempenho? Você acha importante o recurso humano? Você realmente acredita nas suas próprias palavras quando você diz que os seres humanos são o recurso mais importante de uma empresa? Você realmente acredita nisso? Pois se acreditasse, você faria regularmente, frequentemente, metodicamente avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho é a única forma de você desenvolver pessoas, dar feedback para as pessoas de maneira organizada. O resto é bagunça. Tem idiotas que falam: não, Mubarak, mas no dia a dia eu já dou feedback. Não, você está confundindo tudo na sua mente pouco estruturada. É muito diferente você no dia a dia falar que algo está certo ou que algo está errado, ou até mesmo dar um feedback negativo mais forte ou dar um elogio, do que quando você senta formalmente com um funcionário na sua frente, olho no olho, não por WhatsApp, não por aplicativo, não por preenchimento de formulário. Você senta olho no olho, one-on-one, e você avalia o desempenho dessa pessoa. Só um esclarecimento. No início desse vídeo, eu disse: se você considera os seres humanos o recurso mais importante de uma empresa, saiba que eu, Paulo Mubarak, consultor há 28 anos, eu não considero. Eu considero as pessoas um dos recursos mais importantes de uma empresa. Um dos. Mas não é o mais importante. Se você tiver um grande time, mas tiver um produto muito ruim, tiver uma demografia muito ruim, sua empresa logisticamente está localizada muito distante dos centros onde você quer fazer negócio, quando você tem uma grande dívida, quando os donos são perdulários, você não vai virar esse jogo somente com pessoas. Portanto, entendam bem o que o consultor Mubarak está dizendo. Eu considero, e não faço nenhum favor nisso, porque é um fato, as pessoas são um dos recursos mais importantes de uma empresa, mas não são o mais. Mas, de qualquer forma, são um recurso crítico. Portanto, elas devem ser desenvolvidas, portanto, elas devem ser avaliadas de forma metódica e constante. Um outro ponto: quando a gente diz assim, as pessoas são um dos recursos mais importantes de uma empresa, também um outro esclarecimento do consultor Mubarak: nem todas as pessoas. As pessoas que fazem diferença em uma empresa não passam, gente. Você pode romantizar, você pode ter o sonho dourado, você pode procurar a utopia que você desejar, mas não passam de 5%. 5% do seu time, no máximo 7, 8%, não chega a 10% não, são pessoas que fazem a diferença. Portanto, estas pessoas, estes 5, 6, 8%, são um dos recursos mais importantes de qualquer empresa. Não sejamos hipócritas. A maioria das pessoas em qualquer empresa são pessoas comuns, são pessoas que não fazem a diferença. Elas têm que fazer o trabalho delas, são importantes para fazer o trabalho delas, alguém tem que fazer o trabalho delas, mas nem de longe elas são críticas para a empresa. Elas podem ser substituídas e ponto final. Ninguém é a favor de turnover, de absenteísmo, de você estar sempre demitindo pessoas, mas não sejamos hipócritas. Bem, mas voltando ao tema central, você diz que as pessoas são um dos recursos mais importantes de uma empresa. E a minha pergunta é: por que você não avalia constantemente, metodicamente, organizadamente o desempenho dessas pessoas? Por quê?
E um outro ponto. Pesquisas, várias pesquisas, eu já fiz pessoalmente com uma universidade uma pesquisa, e outras pesquisas mostram, o meu dia a dia mostra, que no universo brasileiro, nem 5% das empresas tem um processo útil de avaliação de desempenho. As poucas empresas que fazem avaliação de desempenho têm um processo ruim, um processo burocrático, um processo lento e um processo quase inútil. São raras as empresas que tiram da avaliação de desempenho proveito. Eu listei agora, lápis e papel na mão, porque lá vem conhecimento, 8 erros que as empresas normalmente cometem quando estabelecem, implantam e melhoram ou não melhoram os seus sistemas de avaliação de desempenho. Erro número 1, lápis e papel na mão. Relacionar, esse é o pior dos erros, preste atenção, relacionar avaliação de desempenho diretamente com bônus e com aumento de salários. Escreva isso, por favor, já que você deve estar com lápis e papel na mão. Avaliação de desempenho e dinheiro não devem guardar qualquer tipo de relação em uma empresa. Não podem guardar qualquer tipo de relacionamento em uma empresa. Por quê? Porque senão você macula, você avilta, você distorce o grande objetivo da avaliação de desempenho. E qual é o grande objetivo do processo de avaliação de desempenho? O grande objetivo do processo de avaliação de desempenho é melhorar as pessoas. Ponto final. E quando você vincula este desenvolvimento através da avaliação de desempenho com remuneração variável ou até com meritocracia de salário fixo, os gestores tendem a ter a síndrome de Robin Hood, que é tirar dos ricos para dar aos pobres. E essa síndrome maldita faz com que gestores avaliem positivamente e erradamente muitas pessoas. Eles supervalorizam as pessoas para que elas ganhem um bônus, por exemplo, para que elas ganhem um aumento de salário. E depois de 2 meses de dar nota 10 para uma pessoa, e eu já vi esse caso 300 vezes, eles vão para o RH e pedem a demissão da pessoa. Mas o que houve? Era um funcionário classe A, e agora é um funcionário classe C, classe D, classe E, e você quer demiti-lo? O que aconteceu nesses 2 meses? Então não misture os assuntos. Você melhorar pessoas é o grande objetivo da avaliação de desempenho. A remuneração, você tem que ter um outro sistema. Eu vou fazer posteriormente um vídeo sobre remuneração variável e eles não devem estar atrelados. Ponto número 2, erro número 2, fazer avaliação de desempenho anualmente. Gente, nós estamos... Poxa, eu preciso explicar, na época da rapidez, na época da tecnologia, na época, há muito tempo já, quase mais de um quarto de século da internet, e você ainda acredita em algum processo anual? Todos os processos anuais, sejam lá quais forem, são inúteis numa empresa. Você faz avaliação de desempenho anualmente? Inútil. Você faz avaliação da satisfação do cliente anualmente? Inútil. Você faz pesquisa de clima anualmente? Inútil. Se dê conta disso, por favor. Ah, mas qual deve ser a frequência da avaliação de desempenho, Mubarak? No mínimo mensal. Mas Mubarak, não há tempo... Pô, mas então não venha hipocritamente me dizer que você considera as pessoas o recurso ou, como eu disse antes, um dos recursos mais importantes de uma empresa. Se aquele recurso que você considera crítico para os resultados, você não faz manutenção preventiva, e a avaliação de desempenho é manutenção preventiva e corretiva, você não faz na máquina mais importante que você tem, você mesmo diz, ou uma das máquinas mais importantes que você tem numa empresa, que são as pessoas. Você não faz manutenção corretiva nem manutenção preventiva, que é a avaliação de desempenho,
você é um tonto, você é um inconsciente, você é um imbecil, você é um hipócrita. A avaliação de desempenho ela precisa ser feita quinzenalmente, precisa ser feita semanalmente, precisa ser feita no máximo mensalmente. A frequência máxima mensal, a frequência mínima faça quinzenal, faça o ano semanal. Pô, são as pessoas. E um detalhe, aí vem o item número 3. Por que muitos gestores não fazem ou não gostam de fazer avaliações de desempenho? E acham que é perda de tempo, embora não digam, mas acham mesmo. Tanto que eles não fazem. Porque, esse é o terceiro erro, as áreas de recursos humanos, ajudadas por consultorias absolutamente inconsequentes de recursos humanos, elas criam sistemas de avaliação muito complexos, com hard skills, soft skills. Para com isso. Para com isso. Você só tem que chamar uma pessoa e dizer, fulano, sente aqui, e você ter uma folha de papel na mão, figurativamente falando, ou no seu computador, mas que a pessoa enxergue também, e você faça 3 observações para o seu funcionário. Primeira observação, o que ele deve começar a fazer. Segunda observação, o que ele deve parar de fazer. E terceira observação, o que ele deve continuar fazendo. Ponto! Que avaliação mais você precisa? Quarto erro. Depois que você faz a avaliação de desempenho, você deveria, e quase nenhuma empresa faz isso, ter um indicador de engajamento, de qualidade da equipe, qualidade do seu, como dizem os bobocas, do seu capital humano. São pessoas mesmo, pare de inventar nomes. Você faz um gráfico, um sistema de coordenadas cartesianas, portanto você aí tem 4 quadrantes. No eixo do X você coloca as atitudes das pessoas, a aderência dessas pessoas aos valores da empresa. No eixo dos Y você coloca se essa pessoa bate ou não bate meta, e você tem 4 quadrantes. No quadrante 1 você tem as melhores pessoas, aquelas que têm atitudes corretas e batem metas. No quadrante 2 você tem aquelas pessoas que têm atitudes corretas, mas ainda não batem metas ou batem metas parcialmente, e essas precisam de treinamento, essas precisam de ajuda, as primeiras precisam de reconhecimento, de promoção, de dinheiro. E aí você tem o terceiro quadrante, aquele que não deveria existir, onde você tem pessoas que não se comportam bem e não batem metas, essas deveriam ser demitidas ontem. E você tem o último quadrante, onde há pessoas que se comportam mal, mas batem metas, e essas também devem ser demitidas, mas antes você cria um substituto para elas, já que elas batem metas e entregam resultados. Perfeito? E o número de pessoas que você tem no quadrante 1, que são aquelas pessoas que você quer, que batem metas e têm atitudes corretas, dividido pelo número total de funcionários, é o seu índice de qualidade da equipe, o seu índice dessa frase boboca, capital humano, mas o pessoal gosta dessa porcaria, ou o seu índice de engajamento. Pronto. Aí você tem uma visão clara da sua equipe. Ponto número 5. Dar feedback na avaliação de desempenho sem fatos, sem evidências. Você não pode chegar numa avaliação de desempenho e dizer para uma pessoa: eu acho você preguiçosa, ou eu acho você leniente, ou eu acho você mal preparado tecnicamente. Você precisa embasar estas opiniões, e opinião não serve para nada, em fatos. Você me entregou 3 relatórios durante esse mês com erros crassos. Por exemplo, você na operação da máquina provocou 3 paradas que não precisariam acontecer pela má operação da máquina. Você, vendedor, perdeu 3 clientes importantes nesse mês. Trabalhe sempre com números, trabalhe com fatos e não com as suas opiniões, porque essas opiniões você dá para sua mãe deve adorar ouvir as suas opiniões, mas ninguém mais está interessado nelas. Número 6, não relacionar os resultados da avaliação de desempenho com lucro. E quando eu falo lucro, eu sempre digo lucro convertido em caixa. Então, eu já cheguei em empresas onde as pessoas tinham uma alta avaliação de desempenho e a empresa estava dando prejuízo, não estava convertendo lucro em caixa operacional e em free cash flow. Você tem que fazer essa correlação. Poxa vida, será que não há uma relação quase diretamente proporcional entre a qualidade das suas pessoas e a geração de caixa e o free cash flow?
Relacione esses pontos. E o último item, o número 8, as empresas, veja a loucura das empresas, os RHs incompetentes, as consultorias incompetentes de RH enchem linguiça e criam um sistema complexo de avaliação de desempenho. E cometem aí o erro número 8, não treinam suficientemente os gestores. Ou seja, se não treina os caras, ainda dá uma ferramenta complicada, uma ferramenta nojenta, uma ferramenta burocrática, cheia de campinhos, cheia de terminhos em inglês, cheia de soft skills, hard skills, potencial. Para com isso, gente. Ninguém gosta disso. Você aí de RH, não se ofenda comigo, não fique ofendidinho. Vá trabalhar como um profissional de negócios, não como um profissional que fica dizendo besteiras, não como um profissional que fica exaltando pessoas e depois você não consegue nem implantar um sistema de avaliação dessas pessoas corretamente. Pare de ser idiota. Comporte-se como um homem ou uma mulher de negócios. Você precisa ter sistemas simples. Conclusão! Fácil, facílima conclusão do vídeo 96. Você precisa, se você não tem, implantar um sistema simples de avaliação de desempenho. Repito, o que você deve começar a fazer, o que você deve parar de fazer e o que você deve continuar fazendo. Esta é a avaliação de desempenho de uma pessoa baseada em fatos, baseada em evidências, baseada em indicadores, baseada em não conformidades, baseada em resultados de auditorias, baseada em metas não atingidas. Este é o plano de ação oferecido por esse vídeo. Implante avaliação de desempenho ou, se você já tem o sistema, revise caso você não esteja satisfeito com ele. Provavelmente não está, porque, repito, a avaliação de desempenho é um processo com um vigor muito grande e as empresas não sabem utilizar porque cometem esses 8 erros. E lembre-se do primeiro erro, jamais faça isso. Diga para as pessoas que você está fazendo a avaliação delas a miúde, frequentemente, quinzenalmente, semanalmente, no máximo mensalmente, porque você quer ajudá-las a se desenvolver. A avaliação de desempenho é um processo de melhoria de desempenho, é um processo de condução das pessoas para alta performance, é um processo para bater metas, é um processo para cumprir padrões, é um processo para ter profissionais cada vez mais capacitados em uma empresa, e isso não tem nada a ver com dinheiro. Paulo Mubarak gravou o vídeo 96, sábado, 10 de maio de 2025.